Pedro vai estar dizendo: arrepende-se, arrepende-se. E na primeira mensagem, como já foi dito aqui, 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Na segunda mensagem, mais 4.000 pessoas aceitam Jesus. Pedro vai passar pela porta formosa e tem um homem na porta pedindo uma esmola. Pedro e João vai chegar naquele lugar, pegá-lo e falar: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E imediatamente ele ficou de pé e começou a glorificar e então assim. Glória a Deus. Aleluia. Mas o mais interessante é que a igreja explodia. O evangelho era proclamado. Foi levantado 7 diáconos cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no final do capítulo de número 6, vai início do capítulo de número 7, e um tal de Estevão, ele vai ser aprisionado porque ele está pregando o evangelho com ousadia, o evangelho novo, a mensagem nova, e ele vai ser aprisionado e vai ser julgado, e nesse julgamento ele vai ser condenado à morte. E Estevão, ele vai começar a dizer: ei, varões, o que eu estou anunciando é aquilo que Abraão já tem predito lá no capítulo 12 de Gênesis, na qual Deus faz a promessa para Abraão, e nessa promessa ele ia sair da sua terra, da cidade de Arã, iria para uma terra onde eu ordenar, e nessa cidade onde Deus tinha mandado, a Bíblia vai dizer que no capítulo 15 que ele vai ter um sonho. Nesse sonho ele vai ver o povo perecendo, e nesse povo perecendo vai durar 400 anos aprisionado, e Estevão continua pregoando o evangelho, e alguém vai rasgar suas vestes. Ele está blasfemando, e tem que passar pelo concílio do Sinédrio. E nesse Sinédrio tem que ter 72 votos a favor da morte. E nesse Sinédrio tem um jovem chamado Saulo de Tarso. E esse jovem chamado Saulo de Tarso, ele é o último a dar a sentença. E nessa última que ele vai dar a sentença, ele vai dar a sentença para a morte de Estevão. Então, ao dar a sentença, a veste de Estevão, ou melhor dizendo, a capa de Estevão, é deixada nos seus pés, juntamente com as suas vestes. É deixada aos pés de Saulo, e Estevão é apedrejado, e antes de morrer, ele vai olhar para cima e vai estar dizendo: eu vejo o Filho do Homem à destra de Deus. E ele vai entregar a sua vida e vai morrer. Mas antes ele vai falar aquilo que Jesus disse na cruz: perdoai-vos, porque não sabeis o que estão fazendo. O primeiro contato com Paulo, ele pega a capa. E nós aprendemos na Bíblia Sagrada que capa é autoridade, que capa é algo que é passado. Elias passou a sua capa para Eliseu, e Eliseu teve um pouco de milagres que Elias. Capa é autoridade. A capa está sobre os pés de Paulo. Paulo ajudou a sentenciar, mas Paulo vai pegar a carta e vai começar a entrar nas casas, nas cidades, para aprisionar os homens, mulheres, crianças que estão anunciando esse evangelho. A Bíblia vai dizer que ele volta para Jerusalém para pegar uma carta, e nessa carta ele vai para Damasco. E no caminho de Damasco, uma cidade que ficava de 220 a 250 quilômetros de distância de Jerusalém, está Paulo andando juntamente com 2 homens para cumprir a lei. E saindo, ao chegar próximo à cidade de Damasco, sobreveio uma luz que o envolveu naquele lugar, e aquela luz foi tão grande que o cega na hora, e uma voz sai do meio daquela luz. A luz só quem viu foi Paulo, mas a voz que ouviu foi todos que estavam ali com eles. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Paulo, ao cair, ele vai dizer: quem és tu? E aquele homem que está falando com ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue.
Segundo a história, vai dizer que Jesus tinha vindo para matar Paulo naquele lugar. Mas o que lhe foi a seguinte palavra: o que quer que eu te faça? O que quer que eu tenha que fazer? Verdade. Aí muda. Aí vai dizer, entra na cidade, na rua direita, vai ter uma casa, e você entra lá. Aqueles homens pegam Paulo, também temeroso, e leva Paulo para este lugar. E ao chegar neste lugar está já 3 dias e 3 noites orando. E ele vai ter um sonho é aquilo que Jesus vai dizer, da qual que Lucas vai escrever. O chamado de Ananias para ir até essa casa. E quando Ananias vai saber que essa casa tem um tal de Saulo, o perseguidor dos cristãos, ele vai ter o princípio medo. Mas Jesus vai falar para ele: para mim ele é um vaso escolhido. Eu escolhi desde o ventre de sua mãe. E a seguinte palavra vai ser melhor ainda, porque prova em mim que ele vai sofrer por causa do Evangelho. E ele vai ali, quando chega lá, vai orar, e as escamas caem do olho de Paulo. A Bíblia vai dizer, como já tinha dito, que neste lugar, que Alexandre o Grande, ele pegava, colocava pessoas para ensinar o grego. E Paulo vai usar isso para anunciar o Evangelho.